Olá, cabecinhas, tudo bem? Meu nome é Raíssa Lemos, do blog Lendo a Vida, e no vídeo de hoje eu trago para vocês a nossa primeira resenha folheada. E você deve estar se perguntando, como assim resenha folheada? Mas calma que eu vou te explicar. Bom, eu sou uma consumidora de resenhas, principalmente resenhas de livros aqui no YouTube. E, na minha opinião, eu gostaria muito mesmo que as pessoas focassem um pouco mais em mostrar as edições durante as resenhas, porque é legal saber a opinião que elas tiveram a respeito do livro e conhecer um pouco mais sobre a história do livro. Mas seria muito legal mostrar mais detalhadamente as edições durante a resenha. E, pensando nisso, eu tive a ideia, por que eu mesma não começo a fazer isso nas minhas resenhas? Então, gente, eu espero que vocês gostem desse formato. Foi uma ideia que eu tive. E se você gostar, já deixa aqui nos comentários para que eu possa estar trazendo outras resenhas para vocês, ok? Então, vamos lá, vamos começar com a resenha de hoje, que é do livro Amityville, do Jay Anson. Essa edição lindíssima pela Dark Side Books, que, minha gente, uma coisa que eu estou tomando super cuidado aqui é trazer para vocês o livro como o livro é, sem usar filtros no vídeo, para que vocês tenham uma noção de realmente como é a edição. Porque se eu colocar aqui muitos filtros, você vai acabar não tendo uma impressão realmente de como é a edição. E quando você adquirir, chegar aí na sua casa, você vai ter assim uma decepçãozinha. Por quê? Porque os filtros disfarçam muito as coisas. Então, eu trouxe para vocês aqui uma filmagem sem muitas luzes e sem filtro nenhum, tá bom? Só para explicar para vocês. Mas mesmo sem tudo isso, olha que edição de arrasar, minha gente. Vamos começar falando sobre essa capa, onde você já percebe o cuidado da editora em se manter fiel à história e trazer assim uma capa que você vai querer tá pegando, tá olhando. É uma graça, realmente é linda. Vamos falar sobre os detalhes. Aqui vocês percebem que do nome Amityville, eles fizeram aqui uns risquinhos como se fosse sangue escorrendo, e tanto esses risquinhos quanto o título e o nome do autor, gente, estão em verniz. Eu não sei se vai dar para vocês perceberem, mas acredito que dê. Olha que lindo! Então, quando você estiver com o livro em suas mãos, que estiver embaixo de uma luz, você vai ter aqui esse efeito lindíssimo. Misturando aí, é claro, a opacidade em outros lugares para poder ficar bastante destacado. E como vocês podem perceber, não é somente o título e o nome do autor, mas também as janelinhas. Olha que luxo, gente! E os galhos de uma árvore que eles colocaram como se fosse assim por trás, né, da casa, e esses galhos também saindo de dentro da casa, o que deixa assim um aspecto bem mais sombrio. Para quem não sabe, a história do livro, ela é toda feita em cima desse cenário, que é a casa onde, infelizmente, ocorreu mesmo um crime horrível, gente, onde um filho, ele matou os pais, os irmãos, e muita gente acha que a casa passou a ser mal assombrada depois disso, desse crime, e outras pessoas levantam hipóteses diferentes. Elas acham que pode ter acontecido da casa ter sido construída em cima de cemitérios ou coisas desse tipo. Ou até mesmo que a casa tenha tido uma infestação demoníaca, que isso é que ocasionou com que o rapaz cometesse esses crimes. Então, minha gente, se você gosta de livros de terror, esse livro é um prato cheio para você. Para finalizar aqui, sobre essa capa, nós temos ainda aqui a lua, né? Deixando um cenário ainda mais lindo, certo? Vamos agora para a lombada do livro, que você também vai ver o contraste entre a opacidade e o verniz. Mais uma vez, aqui o título invernizado, a caveirinha também. Um luxo, um luxo. O nome da editora, Dark Side.
E aqui, minha gente, você percebe o cuidado da editora em continuar fiel tanto com a história quanto com a capa. Você percebe também aqui, ó, escorrendo do nome como se fossem as marquinhas de sangue, certo? Muito legal mesmo. Imagine esse livro com essa lombada na sua estante agora, deixando ela ainda mais linda. Eu posso dizer para vocês porque aqui em casa, gente, eu coloco e fico assim passando em frente e babando. Linda mesmo, linda, linda essa edição. Vamos agora falar sobre a capa traseira, onde vocês percebem um clima ainda mais, vamos dizer, sombrio, porque aqui você vai perceber uma cruz no centro da lua, para deixar tudo ainda mais nesse aspecto, né, de terror, sombrio. Aqui acima, representando o céu todo estrelado. Aqui as árvores. E aqui linhas de sangue, como se estivessem escorrendo, gente, da lua. Então, uma edição impecável. Vocês percebem que até aqui embaixo, ó, onde tem esse selinho, tem também as marquinhas como se fosse sangue escorrendo, só que de outra cor para contrastar, né, com o vermelho. Linda, linda, linda. Agora que eu já mostrei para vocês as capas da frente e de trás e a lombada, vamos mostrar agora o corte. As edições da Dark Side Books, elas sempre têm um diferencial. Em algumas edições o corte vem colorido. Dessa edição, o corte é da cor das páginas, que é amarelado, tá bom? São páginas amareladas, o que ajuda muito na leitura, não cansa a vista. E o corte, eles não trouxeram cor. Mas como o livro já tem esse vermelho incrível contrastando com o preto, eu achei que foi de muito bom gosto deixar o corte amarelado mesmo. Para vocês também, essa fitinha, que é assim um diferencial que a editora sempre procura trazer em suas edições de capa dura. Essa é uma edição de capa dura. E a fitinha, para ser usada como marcador de página, ela é em cetim, um cetim vermelho, combinando com o vermelho da capa. Muito lindo mesmo, muito lindo mesmo. E agora, minha gente, vamos para a parte interna do livro, que a gente começa logo aqui com a folha de guarda, trazendo um céu totalmente escuro, com pouquíssimas estrelas e árvores, galhos de árvores surgindo, para deixar assim um clima totalmente sombrio e uma folha de guarda lindíssima. Ele é assim tanto na frente quanto atrás, certo? Passando da folha de guarda, nós temos também a caveirinha, que é o símbolo da editora, né, gente? Que é a logo da editora. Quando a gente vê essa caveirinha, a gente já tem basicamente uma certeza de que a edição vai ser linda, porque realmente essa editora tem muito capricho. Aqui as informações sobre o livro, título. Aí vocês percebem, minha gente, que aqui a cruz que tá lá na capa traseira aqui já vem invertida, para dar aquele clima já de possessão demoníaca que a gente encontra geralmente tanto em filmes, né, que tem as cruzes invertidas, como em outros livros que falam do mesmo assunto, tá? A tradução do livro é do Eduardo Alves, editora Dark Side Books, e o nosso autor, Jenilson. Continuando aqui, você percebe mais um capricho dentro da edição. Olha que lindo, gente. Que lindo mesmo. E aqui nós temos mais uma ilustração da casa onde ocorreu, né, os assassinatos que eu falei para vocês, e onde se passa tudo, né? Temos o prefácio. E vocês podem perceber que a folha é amarelada, como eu tinha comentado com vocês, e a diagramação é perfeita.
é perfeita. É um livro de leitura rápida, porém eu li devagarinho porque estava gostando muito da história, estava com medo do livro acabar, gente. Sabe que tem vezes que você tem leituras que são tão maravilhosas que você tem até medo que elas acabem, mas é assim mesmo, né? E com certeza irei reler porque eu gostei muito. Então percebam, né? Aqui temos o prólogo, mais uma vez aqui a ilustração da casa. E nós já começamos com a história do livro, e eu vou passar um pouco rápido, porque eu não quero estar dando tanto spoiler. Aqui nós temos a planta da casa, minha gente. Olha esse detalhe. Você, além de ter uma ideia, né, da imagem da casa por fora, porque em todos os filmes já mostra, aqui você tem uma planta da casa para você entender o que se passava em cada vão. Essa planta da casa, eu acho que foi assim um plus muito bacana nessa edição. Muito bacana mesmo. Bom, agora que eu já mostrei bastante a edição para vocês, essa linda edição, e falei sobre ela, vou contar um pouquinho sobre a história e o que eu achei, né, dessa história, da minha opinião para vocês. O autor começa nos contando sobre os Defeu, que foi a família que infelizmente, né, sofreu essa tragédia, onde o filho matou os próprios pais e os irmãos. E não, ele não se matou. Se você não conhece nada da história e não assistiu o filme, deixa eu te falar, ele não se matou. Ele procurou forjar um assalto na casa, uma coisa desse tipo. Só que aí a polícia começou a desconfiar dele, e a cada momento ele dava uma versão diferente. E a polícia começou a entender que ele estava se contradizendo muito, até que conseguiu com que ele confessasse o que tinha acontecido. E durante algum tempo, conversando com o advogado dele, ele começou a falar que tinha feito tudo o que tinha feito porque tinha vozes, ele ouvia vozes dizendo que ele tinha que fazer, que ele tinha que matar os pais, os irmãos, enfim, tinha sido influenciado diretamente por vozes que ele ouvia o tempo inteiro na cabeça dele. Muita gente começou a acreditar na história dele, do Ronald, que foi o filho que fez isso, né? O Ronald, o filho mais velho que matou os irmãos e os pais. E algumas pessoas não acreditaram na versão dele, mas muitas outras acreditaram sim. E ficou esse mistério, onde o advogado dele, a defesa dele, continuou afirmando que ele tinha sido influenciado por essas vozes. Agora, continuando com a história, vamos falar um pouquinho dos Lutz, que foram a família que teve interesse em comprar a casa. Bom, essa família era composta pelo George e a Kate, os pais, e mais 3 crianças, 2 meninos e uma garotinha pequenininha, se não me engano, de 5 anos, tá bom? E eles tinham interesse em ter uma casa maior, tinha um sonho, né, de ter uma casa maior, uma casa que tivesse bastante espaço para as crianças. Porém, essa casa tinha que caber dentro do orçamento deles, e eles não tinham tanto dinheiro para comprar a casa da forma que eles queriam, né? E eles tiveram algumas dificuldades até encontrar a casa em Amityville. E era justamente o que eles queriam. Era uma casa espaçosa, lindíssima, uma casa que tinha abrigo para barcos, ou seja, a casa ideal, a casa dos sonhos para os Lutz. E eles estranharam porque o preço estava bem abaixo de mercado. Porém, como eles queriam muito a casa, eles decidiram comprar. Teve alguns imprevistos aí na compra da casa, porque como aconteceu toda essa tragédia, e de qualquer forma o Ronald Defeu, que foi o rapaz que assassinou a família, né? Ele tinha que também tomar algumas decisões com relação à casa. Então, para comprar essa casa, teve todo um processo, e os advogados informaram para eles que ia ser bem demorado, um processo lento, mas que eles já poderiam se mudar para a casa. Então, foi exatamente o que eles fizeram.
E ao se mudarem para essa casa, muito felizes, embora eles já soubessem de tudo que tinha acontecido na casa. Sim, gente, eles sabiam que a casa estava mais em conta por causa da tragédia que tinha acontecido nela. No entanto, eles não eram muito supersticiosos e não deram importância a tudo que aconteceu lá. E eles ainda ficaram com parte da mobília dos Defeu. Compraram alguns móveis que eram deles e que, tipo, não ficou para ser vendido e entregue à casa mobiliada. Então, se eles quisessem aqueles móveis, eles tinham que pagar por fora, e foi exatamente o que eles fizeram. Ou seja, eles ficaram até, minha gente, por incrível que pareça, com a cama de casal dos Defeu. Acho que comprar até a cama do casal foi um pouquinho demais, no meu ponto de vista. Vamos continuar. Bom, os vizinhos a princípio olharam para eles um pouquinho atravessado, porque eles sabiam o que tinha acontecido na casa. No entanto, eles também tentaram ser cordiais com a família. Mas assim que eles entraram na casa, a personalidade dos Lutz começou a mudar da água para o vinho. Pessoas que eram super simpáticas, maravilhosas, começaram a ficar totalmente rabugentas, gente. Num nível em que o pai, né, o pai da família, o George Lutz, ele não queria nem tomar banho, só para vocês terem uma ideia. O comportamento em si da família começou a mudar. Tem uma briga que eles têm aqui no começo que eu fiquei muito chateada quando eu comecei a ler o livro, porque nessa briga eles chegam até a bater nas crianças, e mesmo eu sabendo que eles estavam fazendo isso por efeito do que tinha acontecido com eles, né, por efeito aí da casa em si, que ela estava mudando a personalidade deles, eu fiquei muito chateada nesse momento. Mas, enfim, eles mudaram. A Kate, ela ficou muito nervosa com as crianças. O George, como eu falei pra vocês, ele não queria tomar banho, ele sentia frio o tempo inteiro, ele não queria sair do lado da lareira. Ele sentia frio mais que todo mundo. Então, muitas mudanças aí no comportamento da família. E quando alguns vizinhos tentaram ser cordiais, acabou que eles também passaram um pouquinho da conta com eles, né? Continuando com a história, apesar deles não serem tão supersticiosos, eles eram religiosos e eles tinham um amigo que era um padre, o padre Mancuso. E devido ao que tinha acontecido na casa, só por garantia mesmo, eles pediram a esse padre que fosse até a casa para benzê-la. E foi isso exatamente que o padre fez. Ele foi até a casa e começou, isso no mesmo dia, certo? Da mudança. E começou a benzer a casa. Só que aí, quando o padre começou a andar pela casa, ele ouviu uma voz, minha gente, que você lê, parece que você mesmo está ouvindo a voz. É incrível. Ele ouviu uma voz mandando que ele saísse dali na mesma hora. Olha, delinha no pipa, corra daqui. Basicamente isso. Só que o autor descreve tão bem que é como se você ouvisse também a voz que o padre ouviu. E o padre ficou muito assustado e terminou lá de benzer, acho que rapidinho, ele não fala aqui, mas eu tenho certeza. E saiu da casa. E quando o padre se despediu dos Lutz, eles insistiram para ele ficar, mas ele se despediu e foi embora. Ele estava muito assustado e sentindo uma energia horrível. Ele começou também a passar mal fisicamente. Ele começou a adoecer. Então, durante todo o caminho, na volta para casa, o padre já foi se sentindo mal, se sentindo muito doente. E ao chegar em casa, aí que ele piorou mesmo. Foi uma coisa assim bem difícil. O padre teve febre, gripes fortes, mas vocês vão saber mais quando lerem o livro. E o que acontece? Nas próximas páginas, cada capítulo é como se fosse assim, é um dia, conta sobre o dia que os Lutz passaram na casa, certo? Ou seja, aqui foi o dia 24 de dezembro, o capítulo descreve tudo que aconteceu nesse dia.
Então é isso que você vai ver nesse livro, certo? Aqui, ó, por exemplo, aqui tudo que aconteceu no dia 25 de dezembro. E, gente, eu não sei como é que eles conseguiram ficar durante tanto tempo, porque eles passam por coisas aqui. A menininha de 5 anos, filha dos Lutz, ela começa a ver um porco, e é um porco, assim, muito suspeito, porque ele fala. E a mãe e o pai da menininha, né, da Miss, eles começam a pensar que é só um amiguinho imaginário, porque seria normal devido à idade dela. Mas, com o passar dos dias, eles vão perceber que não é, certo? Eles também têm um cachorro, como eu já mencionei antes, e o cachorro toda noite fica muito agitado mesmo. Ocorreram também outros episódios que acontecem sempre nos filmes de terror. Eu acho que se tornou até um certo clichê, que é a pessoa se acordar todos os dias na mesma hora. E geralmente isso é entre 3 horas da manhã e 3:30 da manhã, né? Em todos os livros ou filmes de terror, geralmente isso acontece. Eu não sei se isso é uma coincidência ou se isso já é uma coisa que eles utilizam mesmo para fazer em todos os livros, em todos os filmes, que já virou realmente um clichê. Eu não sei. Sei que aqui também aconteceu. O George, ele acordava todas as noites, se eu não me engano, às 3:15 da manhã. E aí depois, com o passar do tempo no livro, você vai descobrir que aconteceu uma coisa específica realmente na casa, nesse horário em que ele acordava, certo? E, gente, foram coisas horríveis, cheiros, odores fortíssimos e a descoberta de um vão que não se encontra na planta da casa, certo? Eles descobriram um vão que não está na planta da casa de forma nenhuma. E você percebe nas plantas que tem aqui na edição do livro que não existe esse quarto, mas na casa existia. E era um quarto todo pintado de vermelho, com um odor fortíssimo em que o cachorro não conseguia de forma nenhuma chegar nem perto. Um quarto muito suspeito mesmo. E, minha gente, cada dia ocorre várias coisas até que essa família decide largar a casa desesperados, com medo mesmo de morrer, assim como os Defeu morreram. E eu não vou contar mais porque senão vai ser muito spoiler. Eu já contei, acho que mais que o suficiente para vocês ficarem interessadíssimos em conhecer, porque quem é amante desse gênero, aliás, dos gêneros, né, de terror, de horror, de livros que falem aí sobre esse tema, que é possessão demoníaca, você que gosta de livro que realmente vai te dar medo, eu recomendo bastante o livro Amityville, do Jay Anson, e recomendo mais ainda nessa linda edição da Dark Side Books, minha gente, porque é realmente de babar. Bom, e agora, para concluir essa resenha, eu quero trazer para vocês a minha opinião sobre esse livro, sobre a história, porque sobre a edição vocês já sabem que eu amei. E sobre a história, o que eu acho é o seguinte: o livro, com certeza, ele vai te dar medo. Se eu já li livros que me deram mais medo, sim, eu já li livros que me deixaram mais assustada do que esse. Mas esse livro vale muito a pena e eu acho que você vai se apaixonar pela família. Aconteceu isso comigo, eu me apaixonei pelos Lutz, eu me apeguei muito a eles, por isso que eu comecei a diminuir a velocidade com que eu estava lendo o livro, porque eu não queria dar tchau para esses personagens, mas acontece, né, gente? Então, em minha opinião, vale muito a pena sim ler Amityville, tá bom, gente? Eu deixei um negócio muito interessante para mostrar para vocês aqui no finalzinho do livro, que é um desenho que a garotinha de 5 anos fez do Jude, que o Jude, gente, é o porco que a garotinha via e que ela conversava com ele, né? E aqui é o desenho real da Miss, certo? É bem engraçado, mas vocês têm que
pensar que é um desenho de uma criança de 5 anos. Eu achei muito legal essa riqueza de detalhes na edição e eu quis deixar isso aqui pra gente fechar essa resenha com chave de ouro. Muito bacana mesmo. Bom, gente, então é isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado desse formato de resenha, que vocês tenham gostado aí de ver melhor todos os detalhes da edição do livro. E se tiver gostado, já sabe, deixa o like, porque isso me ajuda a saber quando vocês estão gostando do tipo de conteúdo que eu tô trazendo aqui pro canal. Deixa o like, tá bom? E deixa aqui nos comentários do vídeo se você gostou dessa resenha nesse formato e quais os outros livros que você gostaria de ver aqui na nossa resenha folheada, tá bom? E se você gostou dessa resenha, se você gostou dessa linda edição, assim como eu amo e quiser adquirir, quiser ler essa história e ter essa edição lindíssima na sua estante, embelezando ela ainda mais, eu vou deixar para vocês o link para a compra desse livro aqui no box de descrição. E eu peço a você que compre através do nosso link, porque isso ajuda muito o nosso canal, tá bom? Então é isso, minha gente. Se você ainda não foi inscrito ou inscrita aqui no canal, já se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.